perca de tempo, convido os irmãos a acompanhar a palavra do Senhor comigo nessa noite, no livro de Atos dos Apóstolos. Eu sei que a maioria dos irmãos, principalmente o povo pentecostal, gosta muito desse livro. Louvado seja o nome do Senhor. Um livro que edifica muito a nossa fé, um livro que fala muito sobre a história da igreja primitiva. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, louvado seja o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 20 e o versículo 7. Todos acharam, amém? Amém. Diz assim: Paulo entrou no primeiro dia da semana, estando nós reunidos, com o fim de partir o pão. Paulo, que deveria seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhe falou largamente até ao romper da alva, e assim partiu. Amém? Amém. Os irmãos possam se assentar em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, nesta noite, querido, aconteceu-se assim uma pequena chuva. Louvado seja o nome do Senhor. Uma pequena garoa, mas graças a Deus, o nosso Deus é fiel para parar essa chuva. Louvado seja o nome de Jesus, para que possamos compartilhar mais um pouco da tua palavra gloriosa nesta noite. Aleluia. Bendito é o nome daquele que vive e reina para sempre. Agradeço a Deus por esta oportunidade nesta noite de estar aqui com esta igreja maravilhosa, nossa sede de São Paulo, compartilhando dessa palavra abençoada. Agradeço a Deus pelo fôlego de vida, pela vida de cada irmão que até este momento está aí, atento a esta palavra que tem o poder de mudar vidas, a esta palavra que tem o poder de edificar, querido. Que Deus possa continuar falando contigo nesta noite e continuar falando aos nossos corações, além do que Ele já tem falado por intermédio dos louvores nesta noite. Agradeço a Deus pela vida do meu pastor Ineu, um homem que Deus tem abençoado grandemente, além de pastor, meu amigo. Que Deus possa continuar abençoando grandiosamente, em nome do Senhor Jesus. Pela misericórdia de Deus, há 2 anos congrego nesse ministério juntamente com meus irmãos. Pela misericórdia, o Senhor tem me ungido para evangelista. Temos perseverado na presença do Senhor. Eu creio que ainda é grande o que Deus há de fazer em nosso ministério, em nossa vida. E creio que ainda é grande o que Deus há de fazer na vida de cada irmão aqui presente, amado. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra nesta noite, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20 e o versículo 7. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde a palavra de Deus nos conta a história, uma pequena história ali da vida do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo estava em certa feita ali, numa despedida com os irmãos reunidos ali para o partir do pão. Vamos trazer para os dias de hoje, pastor Toninho, reunido ali numa santa ceia. Uma ceia é momento de alegria, momento de alegria de coração, onde comemoramos o partir do pão, onde comemoramos ali o sacrifício verdadeiro do nosso Senhor Jesus, o corpo de Cristo, o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Dia de alegria, momento de festa. Não é diferente nesta noite, querido. Estamos em festa neste lugar. Estamos em momento de alegria, amado. É momento de louvarmos, adorarmos e exaltarmos o nome desse Deus, porque Ele é digno de toda a glória, independente do horário. Não quero olhar para o horário, para o relógio nesta noite, mas vamos ser prudentes em nome do Senhor Jesus. Podemos ver ali que o apóstolo Paulo estava num discurso ali, que já estendia por volta da meia-noite. Creio eu, um discurso ali de exortação, um discurso que talvez se tivesse pregado nas igrejas de hoje,
muito já estaria murmurando dentro do teu coração: mas irmão, já se passa da meia-noite, o que esse homem ainda está falando, o que esse homem ainda está exortando, a hora já se passa, a hora já é avançada. Louvado seja o nome de Jesus. Mas mesmo assim, apóstolo perseverava, Paulo, e exortava aquele povo. Existia um certo jovem chamado Eutico. Ele estava ali ouvindo aquele discurso. Creio eu que até certo momento estava prestando atenção na mensagem. Mas por certo momento, querido, aquele jovem Eutico, ele adormeceu e caiu-se da janela. Misericórdia, Jesus. E ele morreu. Quantos Euticos ainda está no nosso meio nos dias de hoje? Quantos Euticos que ainda estão na janela, ainda estão desatentos à mensagem do Senhor, ainda estão desatentos ao que Deus tem para fazer em tua vida, querido, ainda estão desatentos ao chamado de Deus na tua vida. Quantos Euticos ainda estão na janela, querido, ainda não acordaram do sono, estão prestes a cair, a morrer assim na fé espiritualmente. Pela misericórdia, um dia na minha vida, eu fui um Eutico. Quantos convites para aceitar esse Jesus maravilhoso, esse Jesus que tem o poder de transformar, de salvar, de libertar, de conceder vida eterna. Quantas vezes, juntamente com a minha família, adentrei num templo, levantei a mão, aceitei a Jesus como Salvador. Não foi uma, nem duas, nem três vezes, foram várias. Mas como Eutico, adormecia, e nunca tive assim um verdadeiro encontro com esse Jesus maravilhoso. Era apenas um adorador de janela. Estava no culto, mas não estava com Cristo. Estava no culto, mas ainda não tinha entrado na mensagem. A mensagem não tinha adentrado no meu coração. Estava no culto, mas ainda não tinha conhecido a verdade que liberta. E nesse meu sono, adormeci e caí em morte. Queria Cristo, queria estar com o Senhor, mas não tinha força para adentrar num templo, numa igreja. Queria estar juntamente com os irmãos, adorando, louvando, exaltando o nome do Senhor, mas não tinha forças para chegar até Cristo. Tinha fé que um dia Ele ainda iria fazer uma grande obra na minha vida. Desde minha mocidade, desde minha juventude, quantas vezes Deus já usou profetas dizendo: olha, jovem, Deus tem uma grande obra na tua vida, um grande ministério vai entregar para ti. Tu tem um ministério da palavra, Deus ainda vai te usar grandiosamente. Mas aquilo só ficava no coração. Quando eu adormeci, querido, comecei a se afastar do Senhor. E o Senhor, aquele que Ele tem um chamado, aquele que Ele tem uma obra, querido, você pode correr, você pode ir para onde você quiser, pode ser covarde, profeta como Jonas, fugir, mas uma coisa é certa: fiel é aquele que te prometeu, fiel é aquele que te chamou, fiel é aquele que é poderoso para transformar e realizar as tuas promessas na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em minha mocidade, com 21 anos de idade, tinha um emprego abençoado, tinha um carro para poder andar, podia ter tudo, dizendo assim que o jovem da minha idade podia ter. Mas uma coisa que eu ainda não tinha: o verdadeiro encontro com esse Jesus que transforma vidas. Trabalhava o mês inteiro, amado. Quando chegava no final de semana, olhava para o meu bolso, não tinha R$1 para poder sair para se divertir. Não tinha dinheiro para poder pôr gasolina num carro.